Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Excel e na aula de hoje falaremos sobre fórmula C aplicadas a mais de um critério e formatação condicional também aplicada a mais de um critério. Na aula anterior, vale ressaltar que a gente viu ou se era o caso aprovado ou reprovado, então a gente ficava variando essas duas opções. Bora explicar aqui com um exemplo prático de como a gente recebe as notas aqui na UFPA. Quando a gente recebe os conceitos, a gente possui quatro opções desses tipos de atribuição de nota, que é o insuficiente, que significa que a gente vai ter que fazer a matéria novamente no próximo semestre. A gente tem o regular, que não é uma nota tão boa, mas também já significa que a gente não vai precisar repetir a matéria, tá certo? A gente tem o conceito bom e, por fim, a gente tem um conceito excelente. Sendo que o conceito excelente, quanto mais próximo do fim do curso, mais difícil ser, né? Pelo menos ter, pelo menos para mim, né? Aqui no insuficiente, para a gente receber esse conceito, a gente precisa tirar uma nota entre 0, vou colocar aqui um Azinho de aluno, né? E menor que 5, beleza? Então, os valores 3,5, 4,5, 4,9 se enquadram no valor, no conceito insuficiente. Para o caso do regular, a minha nota precisa ser igual a 5 ou, pelo menos, maior que isso, porém ela tem que ser menor do que 7, tá? Aí eu já recebo uma nota regular. Para o caso do bom, a minha nota tem que ser 7, igual a 7, ou maior, né? Porém, ela tem que ser menor do que 9. Aí eu recebo o meu conceito bom. E se a minha nota for maior do que 9, eu já recebo o meu valor excelente. Beleza. Eu quero que apresente esses valores de conceito em uma coluna específica aqui. E como é que a gente pode fazer isso no nosso caso daqui da minha planilha? Eu vou primeiro obter o valor da média, para depois eu obter o valor do conceito. Então, para isso, eu vou digitar uma nova coluna, colocar aqui no cabeçalho média. E bora dar um igual aqui para iniciar a nossa fórmula média, que será então, portanto, um M, acento no E. Ele já me apresentou aqui previamente a fórmula média, vou dar um duplo clique nele. E eu vou selecionar agora os valores que irão compor a minha média. Nesse caso, meu primeiro número é 8,5, ponto e vírgula. O segundo número agora vai ser o 7,2, ponto e vírgula. Vai ser o terceiro número 9, ponto e vírgula. E o último vai ser o 6,8. Fecho o meu parêntese e dou um Enter. Outra opção de fazer essa fórmula média é um igual, M, acento no E, média, um duplo clique, e agora com a tecla direita do mouse selecionada, eu seleciono a minha primeira célula e vou arrastando até englobar todos os números que eu quero que sejam considerados na minha média. Fecho meu parêntese e vou dar um Enter que ele vai me dar a mesma resposta. Vou dar um duplo clique aqui nesse meu canto inferior esquerdo da minha célula F3 para expandir essa fórmula para as demais. Então, ela foi até aqui e parou de ler quando não apresentou mais valores. Tá certo? Eu vou destacar agora meu cabeçalho, então vou selecionar todas essas minhas células, clico na A1, vou dar um Shift e vou selecionando na setinha para o lado. Eu quero que todas elas estejam preenchimento amarelo, todas elas tenham uma fonte 12, alterando aqui na minha aba fonte. Eu quero que todas elas estejam em negrito e que todas elas aqui na minha aba alinhamento fiquem centralizadas. Beleza? Eu quero que essa minha formatação na minha célula F1 seja copiada para essa minha G1 para que eu não tenha que fazer isso novamente agora aqui nessa minha coluna que eu vou nomear como conceitos. Então, vou bem aqui na minha célula F1, que eu quero copiar a formatação, vou na área de transferência, clico uma vez no pincelzinho e eu clico agora na minha G1. Agora ela já está alterada nos mesmos parâmetros que a gente setou anteriormente. Fonte 12, em negrito e centralizado. Então, agora é só digitar conceito. Feito isso, bora agora criar a nossa fórmula C aplicada a mais de uma condição beleza? Então, antes de iniciar isso, eu montei um fluxograma para vocês que eu vou estar disponibilizando lá no site do EduPet, juntamente com o material didático, para que vocês tenham uma melhor assimilação do que a gente vai fazer. Olha, ele vai fazer uma primeira pergunta. Se o valor é menor do que 5. Se esse valor for menor do que 5, então ele vai me imprimir um valor insuficiente, tá certo? Caso contrário, ele vai continuar. Por exemplo, se o caso for não, ele vai me perguntar novamente: é um valor menor do que 7? Se for um valor menor do que 7, então ele vai me imprimir um valor regular. Caso contrário, ele vai fazer uma última pergunta: é menor do que 9? Se a resposta for não, então só quer dizer que o valor é maior do que 9. Então a resposta é excelente.
Caso a resposta seja que é menor do que 9, então ele vai receber um conceito bom. Interessante salientar que, se uma dessas perguntas forem respondidas, ele não vai fazer a leitura das demais perguntas, ele vai parar por ali. Então, se ele fizer minha primeira pergunta é menor do que 5 e eu responder que sim, automaticamente significa que então ela é menor do que 7 e menor do que 9. Então, ele já vai passar para essa minha resposta insuficiente, beleza? Tendo isso em mente, bora voltar agora para a nossa planilha do Excel e replicar isso aqui nessa célula. Vou dar um igual, tá certo? E eu digito C. Feito isso, eu vou dar um duplo clique nessa minha fórmula C e o teste lógico qual vai ser? Eu quero que essa minha célula, tá certo? Ela, se nessa situação for menor do que 5, ponto e vírgula, apresente, vou clicar nas aspas para apresentar um texto, né? A resposta insuficiente, tá certo? Fecho as minhas aspas. Caso não seja essa situação, se ela for maior do que 5, eu quero que ela continue fazendo essas análises. Então, vou novamente colocar a fórmula C, vou dar um duplo clique, e agora eu quero que ele analise essa minha célula F2 e veja se ela é menor do que 7. Se ela for menor do que 7, então eu quero que ela coloque como resposta o conceito regular, tá certo? Fecho as minhas aspas, dou um ponto e vírgula. Se ele não for menor do que 5 e não for menor do que 7, novamente eu vou colocar um C. Se essa for o próximo teste lógico, então essa minha célula F2 provavelmente, vou dar um clique aqui na F2, ela é menor do que 9. E se esse for o caso, eu quero que a resposta apresentada seja um bom, tá? E se não for nenhuma dessas situações, se ela não for menor do que 5, menor do que 7, nem menor do que 9, só resta dizer então que o aluno tirou o excelente, o raro excelente, beleza? Fecho as minhas aspas e agora dou um parêntese, tá? Perceba que esse parêntese está roxinho, né? Conforme indica meu cursor do mouse. Beleza. Já que esse parêntese está roxinho, significa que ele acabou fechando essa minha primeira condicional C. Se eu der o próximo parêntese, ele vai fechar o segundo aqui em vermelho, e se eu der um último, ele vai fechar o terceiro. Caso isso não ocorresse, bora dizer que eu não fechei o último parêntese e desse um Enter, ele ia me perguntar o Excel, né? Se eu queria adicionar esse meu último parêntese. Nesse caso, eu vou colocar em sim. E perceba aqui que ele já colocou a resposta em bom. Se eu colocar, por exemplo, aqui um conceito igual a 1, ele já muda para insuficiente, beleza? Então, eu vou expandir essa minha fórmula para todas as demais. Outra coisa que eu queria fazer, pessoal, só por questão de formatação mesmo, eu queria que todos esses meus números apresentassem só duas casas decimais. Então, seleciono todos eles, vou aqui na aba Número, seleciono a fórmula número e aqui está duas casas decimais. Ah, eu só quero uma casa decimal. Então, você vai bem aqui na aba número e reduz bem aqui onde eu estou mostrando o cursor do mouse para vocês. Ah, eu quero que volte para as duas casas decimais. Então, eu aumento aqui, tá certo? Beleza. Bora agora partir para a parte final do nosso curso, pelo menos na aula de hoje, que seria formatar de acordo com cores todos esses meus conceitos. Então, vou bem aqui na minha célula G2, dou um Ctrl Shift no teclado para baixo para selecionar todo mundo. Eu vou bem aqui em formatação condicional, na aba estilos, e eu vou clicar aqui em nova regra. Feito nova regra, eu vou bem aqui nessa minha opção formatar apenas células que contenham. Em vez de valor da célula, eu quero que seja um texto específico. E qual é o meu texto específico? Se ele apresentar um valor insuficiente, eu quero que a minha formatação seja um preenchimento vermelho, né? Então, vou bem aqui em preenchimento e seleciono a cor vermelha. A fonte eu vou deixar no automático, então vai ser a cor preta mesmo, então vou dar um OK. Dou um OK novamente, e aqui não teve nenhuma mudança porque ninguém tirou insuficiente, mas se eu colocasse um zero aqui, perceba que já mudou a cor para vermelho. Vou dar um Ctrl Z aqui e continuar com essa minha formatação. Agora, repetindo os passos, né? Formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham e texto específico, eu quero que todas as células que contenham valor regular. Como eu disse anteriormente, pessoal, cuidado com essas letras, tá? Se o primeiro R é maiúsculo ou minúsculo. Se vocês colocarem R minúsculo na fórmula de vocês, certifiquem-se que aqui vocês também coloquem o R minúsculo, senão vai dar um erro, que nem eu errei naquela minha outra aula de formatação condicional.
Retomando, vou bem aqui em formatar, e se o valor for regular, eu quero que o preenchimento seja amarelo. A fonte eu vou deixar no automático mesmo, e eu vou dar um OK. OK novamente. Opa, já mudou de cor aqui. Bora, mesmo raciocínio, repetir para o bom. Então, vou em nova regra, formatar células que contenham, mudar para texto específico, e agora eu quero que todas as células que contenham valor bom, com B maiúsculo, novamente repetindo, apresentem um preenchimento verde. Vou dar um OK novamente. Já mudou. E agora, por fim, por último, novamente formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham, valor da célula eu troco para texto específico, e quem contém excelente, fique em azul. Então, vou selecionar a corzinha azul aqui. Vou dar um OK e pronto, mudou. E se eu mudar a nota, colocar aqui um 7, por exemplo, o preenchimento da célula automaticamente muda, assim como o conceito atribuído, beleza? Então, na aula de hoje, o que eu tenho a mostrar para vocês é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.